Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! E vamos aos casos. Primeiro caso: a mulher esverdeada. Olá, meu nome é Lígia. Meu caso aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade e morava com meus pais em uma antiga casa numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Minha irmã e eu dividíamos um dos quartos da casa. Esse quarto era meio estranho. Ele tinha 3 portas, uma que saía para a varanda, uma que ia para a sala de estar e uma outra que dava para um corredor comprido e sinistro. Esse corredor tinha 4 portas. Uma delas era apenas um armário que ficava em frente à nossa porta. As outras 2 eram a porta do quarto dos meus pais e a porta do banheiro. Tinha várias janelas grandes no nosso quarto, então a luz do poste da rua iluminava bem lá dentro. A porta que ia para o corredor ficava sempre aberta, e este também era clareado pela luz que vinha de fora. Por isso, nunca precisávamos acender a luz para ir ao banheiro no meio da noite. Em uma madrugada, lá pelas 2 da manhã, eu acordei incomodada com alguma coisa que eu não saberia explicar. Então, abri os olhos e vi uma mulher que eu pensei ser a minha mãe, andando pelo corredor. Ela vinha como se tivesse acabado de sair do quarto dos meus pais. Eu não conseguia ver o seu rosto, pois ela estava de costas, mas deu para ver que ela possuía um cabelo meio claro, na altura dos ombros, e usava uma camisola branca, exatamente como a minha mãe. Eu sentei na cama e perguntei: "Mãe, você está bem?" A mulher se virou, caminhou até a porta do meu quarto e me encarou. Aquela definitivamente não era minha mãe. Toda a sua pele, principalmente a do rosto, emanava um leve brilho esverdeado, e eu podia sentir uma maldade muito grande vindo dela. Sendo uma criança típica de 10 anos, eu comecei a gritar o mais alto que eu podia e acabei acordando a casa inteira. E nem cheguei a ver como ela desapareceu. Eu só vi o meu pai saindo do quarto dele e vindo correndo pelo corredor. Eu estava tão assustada que eu não conseguia parar de gritar. Eu estava histérica. Aquilo realmente assustou a minha família, já que eu era a criança mais quieta e calma entre todos os meus parentes. A partir daquela noite, sempre às 2 horas da manhã, eu acordava para ver a tal mulher esverdeada. Esse foi o nome que eu dei para ela. Quase sempre era a mesma coisa. Eu tentava falar com ela e nunca conseguia. Ela sempre se virava na minha direção, caminhava e vinha parar na porta do meu quarto. Eu gritava e acordava todo mundo. A coisa ficou tão ruim que a minha família não conseguia mais me deixar sozinha em casa. E nós acabamos nos mudando depois de 2 meses. Essa situação foi a única que me fez ver o meu pai muito assustado. 17 anos depois, eu fui visitar alguns amigos da nossa família que, por acaso, estavam morando exatamente naquela mesma casa. Nós sentamos, conversamos e rimos muito sobre os velhos tempos, mas eu nunca cheguei a tocar no assunto da mulher esverdeada. Mesmo indo na casa como visita e de dia, eu preferi nem passar perto daquele sinistro corredor.
Segundo caso, 7 dias. Oi, meu nome é Gabriel, tenho 23 anos de idade e o meu caso é bastante estranho e assustador. Há alguns anos, aconteceu que um dia, à tarde, eu estava sozinho em casa e não tinha nada para fazer naquele momento. Como também não havia ninguém para conversar, eu decidi tirar um cochilo. Mais tarde, acordei de maneira repentina, com a sensação de que alguém estava me olhando dormir. Já havia anoitecido e eu me encontrava na maior escuridão. Na hora, fiquei pálido de medo, mas lembrei que quando eu era pequeno, durante grande parte da minha infância, eu sentia a mesma coisa. Essas sensações que eu tinha só acabaram quando a minha mãe me levou num centro espírita para uma consulta. Para vocês entenderem melhor, eu vou contar a história toda. Nesse centro espírita, disseram a ela que uma ex-namorada do meu pai tinha feito um trabalho para ela perder a criança, que no caso era eu, durante a gravidez. Esse trabalho foi feito para ela se assustar com alguma coisa e acabar me abortando. Porém, a minha mãe não se assustava fácil. Levou a gestação até o fim e teve um parto normal e tranquilo. O problema é que, como o encosto não conseguiu assustar a minha mãe para que ela me abortasse, ele passou a assustar a mim e virou meu encosto desde o dia em que eu nasci. Para vocês terem uma ideia, até os meus 14 anos, eu dormia na cama de meus pais. Mesmo tendo 3 irmãos dormindo todos em um mesmo quarto, eu não dormia com eles, pois eu podia sentir uma entidade me observando. Então eu sempre dormia com os meus pais. Foi com essa idade que a minha mãe resolveu me levar lá no centro espírita para fazer a consulta. Depois que fizeram um trabalho nesse lugar, eu fiquei sem sentir a tal presença por 3 anos. Até que, com 17 anos, eu senti novamente a entidade me observando. Em um sonho, ela apareceu na minha frente e disse: Eu te assusto porque um feitiço foi feito com os meus cabelos e com a cera das velas do meu velório, para que eu ficasse amarrado a você. Reze 1 terço por dia, durante 7 dias por minha alma, e acenda uma vela de 7 dias em minha intenção, e só assim você deixará o silêncio. Logo após esse sonho, eu realmente fiquei mudo. Fiquei sem falar por 7 dias. Meus parentes ficaram até com medo de que eu não voltasse a falar. Mas com muita fé, eu acendi a vela que a alma pediu e rezei o terço em silêncio por 7 dias. Assim que a vela se apagou, eu consegui voltar a falar. Esse fato que me aconteceu é realmente verídico e todos na minha família estão de prova. Terceiro caso, visitada pelo meu ex. Olá, meu nome é Alice e o meu caso é curto, mas bastante interessante. O meu ex-marido, Carlos, e eu nos divorciamos há mais de 10 anos. Durante esse período, nós só nos falamos umas 3 vezes, e mesmo assim sempre rapidamente. Depois do divórcio, eu acabei me mudando para outro estado, e hoje tenho uma vida agradável e uma família maravilhosa. Outro dia desses, em um domingo à tarde, eu estava em casa, deitada na cama, lendo um livro, quando eu senti uma forte sensação
de que o meu ex-marido estava no quarto, próximo a mim. Eu podia sentir até o cheiro do perfume que ele usava. Era um aroma fraco, mas dava para sentir que era exatamente a mesma fragrância. Para ser mais específica, parecia que ele estava parado no canto do quarto me olhando. Eu achei que aquilo era meio estranho e tentei ignorar tudo e continuar a ler o livro, mas a sensação ficava mais forte a cada minuto. Eu senti como se ele quisesse que eu falasse o nome dele. Mesmo me sentindo muito estúpida, eu acabei falando baixinho: Carlos, se você está aqui, quer dizer então que você morreu, né? Logo após isso, aquela sensação estranha desapareceu. Eu até pensei em ligar para ele para ver se estava tudo bem. Mas eu já tinha perdido o número dele e de quaisquer outras pessoas da família dele. 2 dias depois, na noite de terça-feira, eu recebi uma ligação da minha ex-sogra, a mãe dele. Ela me falou que o Carlos tinha sofrido um terrível acidente de motocicleta e que tinha falecido exatamente num domingo à tarde. Eu não conseguia acreditar. Por que, dentre tantas pessoas que ele poderia ter visitado, ele veio a mim? Será que ele ainda me amava? Hoje em dia, eu realmente acredito em fantasmas e na vida após a morte, mesmo que os meus olhos naturais ainda não tenham visto nada. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.